Condição muito superior, quer viver com Deus para sempre. E Ele quer levar a cada um de nós para morar com Ele. O que eu quero tratar com vocês hoje? Nós estamos nesse estudo já faz algum tempo. Eu não sei nem quantas mensagens a gente já pregou. Eu sei que a gente está indo devagar, debaixo da direção do Espírito Santo. Nós temos falado sobre esse assunto de salvação. O que eu quero falar com você hoje é sobre a luta que existe dentro de um homem que ainda não conhece a graça de Deus, ou conhece em partes. Essa luta talvez acontece com você e você não perceba. O teu espírito, ele milita contra a sua carne, luta contra a sua carne. Por isso que tem coisa que tu faz e tu não aprova, tu não quer fazer, mas quando você vê, tu já fez. Tem coisa que você sabe, poxa, isso aqui é errado, mas quando você vê, você está lá de novo. Por que isso, pastor? Existe uma guerra muito grande. Isso é o corpo do pecado querendo dominar o espírito, querendo fazer com que a nossa alma seja escrava, juntamente com o nosso corpo, do pecado. E assim o espírito fica totalmente estagnado, sem reação, porque está preso. Mas quando nós conhecemos a lei de Deus, a graça de Deus, o dom de Deus, tudo isso começa a mudar, porque Cristo vem e nos resgata por completo da maldição da lei. E aí é a hora que eu quero tratar com você sobre essa batalha. E é importante que a gente entenda que quando a gente lê a Bíblia, para nós hoje aqui, está tudo dividido. Capítulo, versículo, está tudo claro. Mas não era assim. Então por isso quando você lê a Bíblia, leia de maneira corrida. Porque esse negócio de divisão de capítulos veio mais ou menos a 1200 depois de Cristo. 1200 depois de Cristo é que um rapaz chamado Stephen Langton é que dividiu a Bíblia em capítulos. Em 1500, um outro rapaz chamado Robert Etienne é que mudou a Bíblia para versículos também. E aí facilitou muita coisa para a gente. Mas não era assim, era um livro corrido. Então, portanto, às vezes você lê o capítulo 7 e você acha que ali acabou o assunto. Não, o assunto continua. Esse negócio de subtítulo na Bíblia é novo também, é de 1500 para cá. Antigamente não tinha esse negócio de divisão de temas, não. É por uma questão teológica que foi dividido os temas, mas a Bíblia é corrida. Então, quando você lê, você precisa entender, eu li o capítulo 7, já entendi tudo. Não entendeu, porque para entender o 7, você vai ter que ler o 8, tem que ler o 9, tem que ler o 6, para fazer um entendimento mais completo. Você consegue entender isso? Então vamos ler agora o capítulo 7, e já vamos entrar direto no 8, aí você vai ver que faz todo sentido. Primeiro Paulo vai retratar um pouco da luta entre a carne e o espírito. Nós vamos começar lá no capítulo 7, no verso de número 15. Romanos 7, verso 15. Nós vamos começar lá. Amados, como é que está o clima aí? Está bom para vocês? Está muito frio? Quem acha que está frio aí? É? Tá bom? Então tá bom. Tem gente que não fala nada. Se está quente, está frio, então tá bom. Romanos capítulo 7, verso 15. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Romanos 7, 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei. Ou seja, eu concordo com a lei. E a lei que é o quê? Que é boa. Então vamos parar um pouquinho por aqui, vamos entender. Paulo está falando dessa guerra interior. Ele fala, olha, o que eu não quero, eu estou fazendo. O que eu não aprovo, eu faço. E quando isso acontece, quando eu faço o que eu não quero, eu acabo concordando com a lei.
Ou seja, a lei foi o que me ensinou que o pecado é maligno. O pecado destrói. Quando eu estou fazendo o que eu não quero, eu estou concordando e dizendo, realmente Deus tem toda a razão. Isso aqui está acabando comigo. De fato, a lei de Deus é boa, é eu que não estou seguindo. Porque existe uma luta interior aqui dentro de mim. Deus estava certo. Quando Ele fala para não adulterar, Deus estava certo. Quando Ele fala para não prostituir, Deus estava certo. Quando Ele fala para não mentir, Deus estava certo. A lei é boa. Tudo que foi estabelecido como certo e errado por parte de Deus, estava certo. E quando eu faço o que não é para fazer, eu lembro, eu consinto, eu concordo, eu percebo que a lei é boa. O pecado realmente está acabando comigo. Aí ele continua dizendo, essa luta, ó. Aí verso de número 17. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita onde, pessoal? Em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está diante de mim, está em mim, mas não consigo realizar o bem. Mas por que eu não consigo fazer o bem? Aí ele vai explicar, presta atenção nisso aqui, ó. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas por que isso? Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmão, eu estava meditando isso aqui, eu achei poderoso. Quem já fez coisa que não queria ter feito? Já fez? Pastor, já fiz, já tomei decisões que eu não queria ter tomado. Já fiz coisas que eu não queria ter feito, que eu me arrependo. Por que isso acontece? Paulo está dizendo, se eu faço o que eu não quero, isso acontece porque o pecado habita em mim. Todas as vezes que você faz o que você não quer, é porque o pecado está aí. Ele está reinando sobre você. Ele está dominando você. Por isso você não quer, mas você acaba fazendo. Você está conseguindo entender? Paulo chega a essa conclusão. Se eu estou fazendo o que eu não quero, é porque o pecado habita aqui, ele vive aqui. E é interessante porque ele fala o termo habitar, ou seja, morar. Não é que o pecado me visitou. Não, ele já vive aqui. Ele habita aqui. É por isso que tem coisa que eu por mais que eu não queira fazer, quando eu vejo eu estou fazendo. Eu não quero brigar, pastor. Quando eu vejo já estou discutindo, já estou levantando a voz, já estou mandando ir para aquele lugar, o inferno, né, no caso, para a gente não pensar besteira. Pastor, eu não quero, mas quando eu vejo, pastor, eu não quero desejar uma outra mulher, mas quando eu vejo, o pecado habita aí. O pecado habita aí. Está vivendo aí. É por isso que por mais que você não queira, você vai acabar fazendo. E lendo isso aqui, se você parar bem aqui, você vai pensar, tá vendo? Então é normal isso. Então tá tranquilo. É assim mesmo, se Paulo vivia isso, então todo mundo vai viver, tá tranquilo. Não, mas só que Paulo está apontando uma situação que vive uma pessoa que não conhece a graça de Deus, que não foi salva ainda, não está no processo de salvação. É assim que a pessoa vive. Ele vai pontuar já a saída para isso tudo. Por isso, ele continua dizendo, ó, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas quem que está fazendo? Mas o pecado que habita em mim, é ele que está dominando. Verso 21, acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está onde? Está comigo, o pecado está ali. Agora verso 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, então olha a luta dele. Dentro dele ele fala, o que eu quero é a lei de Deus, é fazer o que é certo. No meu interior, aqui no meu profundo, no meu íntimo, sabe o que eu quero? É viver para Deus, é fazer as coisas direito, fazer as coisas corretas, é agradar a Deus, é andar com Deus. É o que eu quero, é o que está aqui dentro. Mas o pecado luta contra mim. Quando eu quero fazer, o mal já está aqui, diante de mim. E ele continua dizendo,
Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Quer dizer, você já entendeu que aquilo é errado, mas a lei no seu corpo, que é a lei do pecado, está ali dominando, por isso que vai contra o seu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei de quem, pessoal? Então, ou seja, o entendimento dele quer Deus, mas a carne acaba fazendo o que é errado. Se a gente acabar o capítulo bem aqui, a gente fala, não teve saída para esse homem não. A casa caiu para ele, então é normal a gente ficar lutando contra isso, pastor, então é tranquilo, é assim que é. Só que lembra que eu falei para você? Essa questão de divisão de capítulos veio em 1200 e depois de versículos em 1500. Então, ou seja, quando se fez a carta aos romanos, não tinha essa divisão. Então ele já segue direto. E já vai apontar a saída para essa luta. Por isso que ele fala, que miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar dessa situação aqui? Como é que eu vou me livrar disso? Mas aí ele traz a resposta. Por isso que esse negócio de você ler a Bíblia só um versículo. Ah não, pastor, já li minha Bíblia hoje, li só um versículo. Você não vai conseguir compreender de maneira plena. Não vai. Não vai. Se você ler o capítulo 7 e parar bem aqui, acabou. Você vai achar que a sua luta é essa e é assim mesmo. Mas se você ler o restante, aí você entende a conclusão, o desfecho de tudo isso. Ó. Aí capítulo 8 entra, como se não tivesse outro assunto. Ele ainda está tratando o mesmo. Aí ele entra assim, no verso 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, presta atenção, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele fala, olha, isso está acontecendo, você não consegue se libertar, porque a gente anda na carne. Só que, se nós estamos em Cristo, já não vamos andar mais segundo a carne, ou seja, segundo o pecado. Não. O pecado usa a nossa carne para favorecê-lo. Mas quando nós estamos servindo a Cristo, nós já vamos começar a andar no Espírito. Aí a coisa começa a mudar. E aí ele continua dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, se ligaram a Cristo, que não andam mais segundo a carne, segundo esse corpo do pecado, mas segundo o Espírito. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do que, pessoal? Da lei do pecado, da morte. Aqui já começa a fazer o desfecho. Não foi ele que acabou de dizer, quem me livrará dessa condenação, dessa situação, de eu querer fazer o que é certo e não consigo? Como é que eu vou me sair disso aqui? E aí ele fala, é andando em Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, ela te liberta do pecado. Ou seja, não tem como você abandonar as velhas práticas carnais se você não começar a se inclinar para o lado espiritual. Não adianta. A gente passa um dia inteiro na carnalidade, não ora, não lê Bíblia nem nada e fala, pastor, eu não sei por que eu vivo errando. Você está desligado, irmão. É simples. Você está completamente desconectado. É isso que está acontecendo. Mas cada vez que você, não, vou ler a Bíblia aqui um pouquinho. Não, vou separar um tempo aqui para minha oração. Vou separar um tempo para ir à casa do meu Deus, para ouvir o que Ele tem para falar para mim, para aprender da palavra dEle. Cada vez que você está fazendo isso, você está se conectando. Você está começando a entender as coisas do Espírito. E quanto mais você entender, menos você vai agir na carne. Menos você vai fazer coisas erradas. Perfeito nós não seremos. Mas coisas que nós fazemos no passado, nós não vamos fazer de novo, não. Uma vida de adultério, a gente não vai viver mais, não. Acabou. Agora eu estou em Cristo.
Uma vida de prostituição, de promiscuidade, isso aqui a gente não vai querer mais não. A gente vai querer ficar na presença. Por quê? Porque você começou a se conectar com o Espírito e você já não cede mais a essas tentações. O pecado foi perdendo a força, o domínio sobre a tua vida. Quem está entendendo aqui, pessoal? Por isso que a igreja, sim, é um lugar de pessoas pecadoras que estão aprendendo a se conectar a Deus em espírito. E quando elas vão se conectando, elas vão mudando as suas mentes, vão mudando o seu comportamento. Exatamente como Paulo descreve. Nessa mesma carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele fala sobre isso. Que nós devemos transformar a nossa mente através do entendimento. Aí a gente consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então existe uma transformação na nossa mente à medida que a gente vai buscando a Deus. Isso é lógico, quando nós temos a decisão de viver aquilo. Não só de ir à igreja, mas eu quero viver isso aí, eu quero seguir isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que eu estou que nem Paulo falou, eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Eu quero acertar, mas só faço errado. Eu sei que eu estou desse jeito, mas se existe uma obra de Deus que pode me resgatar dessa situação, para que eu consiga fazer o que é certo, eu quero então viver debaixo dessa lei de Deus para a minha vida. É isso que Paulo está apontando como saída. E ele continua dizendo, isso é muito forte. Verso 3. Porquanto o que era impossível a lei, ou seja, era impossível você viver liberto. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, o que Deus fez? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o quê? O pecado aonde, pessoal? O que significa isso? Deus envia o seu Filho para morrer pelo pecado do povo. Ele morre como pecador para acabar com o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós dizemos que Cristo assumiu o pecado da humanidade inteira, é exatamente isso. Ele se fez pecador no nosso lugar, para que ele quebrasse essa força do pecado que existe sobre nós, para que a gente pudesse respirar e falar, não, eu quero é Deus. Mas eu não consigo não, mas agora com Deus eu vou me esforçando e eu vou conseguir. Eu não consigo liberar o perdão. De fato, às vezes o que fizeram com você foi algo horrendo. Te abandonaram, te pisaram, te humilharam, te traíram, te massacraram. E eu sei que às vezes é difícil perdoar. Mas com Cristo, essa lei do pecado não te domina. Não te prende mais. Se você continuar buscando a Deus, Ele te liberta desse negócio. Aquilo que te dominava antes, você não podia sentir o cheiro da bebida. E logo aguçava os seus sentidos. E você logo dizia, eu preciso beber. Isso é o pecado, quando ele está latente, quando ele está vivo dentro de você, você só de sentir, só de imaginar, você já enlouquece. Mas quando você é liberto por Cristo, o cheiro do álcool não te incomoda, não te chama. Você não fica desejoso, ai meu Deus, deixa eu sair daqui para mim não pecar. Não tem esse negócio. Você não sente mais desejo daquelas coisas. Quem fumava, sentiu o cheiro da fumaça do cigarro, poxa, me deu uma vontade agora de fumar um. Não tem esse negócio não. Tem gente que há situações que só de sentir o cheiro da fumaça, fala, meu Deus, eu estou até embrulhando o estômago, como é que eu fumava um negócio desse? É quando a lei do pecado, ela se desfaz na nossa vida, nós começamos a perceber que a droga, o vício, qualquer coisa que nos prendia, você começa a ter nojo daquilo, você fala, cara, o que eu estava fazendo da minha vida? Mas você só vai sentir isso quando o corpo do pecado for desfeito. Por isso, Deus enviou o seu Filho para justamente vir morrer pelo pecado do povo, assumir o pecado de todos, morrer como um pecador para destruir a força do pecado sobre a humanidade. E aí ele termina dizendo assim, termina para nós aqui a mensagem, mas aí o texto depois continua e a gente vai estudar em outra ocasião. Verso 4, mas para que isso?
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos agora como, pessoal? Agora sim, a graça de Deus consegue nos alcançar. Agora a lei de Deus, que você sabe que é certa, que é boa, que é perfeita, você fala, agora eu consigo andar de acordo com essa palavra. Agora eu consigo. Antes eu não conseguia, mas agora, não é para mentir. Meu Deus, em nome de Jesus, aconteça o que acontecer. Que nem diz o pessoal maranhense, nem que o sangue dê na canela. Não é assim que vocês dizem? Nem que o sangue dê na canela, mas eu não vou mentir. Eu posso me prejudicar, mas não minto. Não vou mentir. Irmão, você fez isso aqui? Fiz. Você fez isso aqui? Sim, senhor, fiz. Por que você fez isso? Porque, infelizmente, eu fui mal. Não tenho o que dizer. Não vou ficar aqui tentando me justificar. Eu errei, infelizmente. Se puder me perdoar, me perdoe, porque eu estou arrependido disso aí. A gente não vai mentir. Você consegue entender? Aconteça o que acontecer. Pastor, mas eu vou perder meu emprego. Pastor, eu vou perder minha família. Sabe o que eu acredito? Eu acredito no que a Bíblia Sagrada diz em Provérbios. Aquele que fala a justiça, que fala a verdade, perdão, aquele que fala a verdade, manifesta a justiça de Deus. Deus alcança pessoas que falam a verdade. Deus visita, Deus guarda pessoas que andam na verdade, que falam a verdade. Quando você mente, você se coloca fora da graça de Deus, da proteção de Deus. Você se colocou debaixo da proteção do diabo, que não protege ninguém, ele está desgraçando a vida de todo mundo. Ele é o pai da mentira, diz o livro de João 8,44. Ele é o pai da mentira. E todo mundo que mente se torna filho do diabo. Que isso, pastor? É o que está escrito. Mas eu não consigo parar de mentir. Pois é, você ainda está dominado pelo pecado, que é a obra que o diabo usa contra nós. Muito embora você saiba que isso é errado. Mas enquanto você não entender o projeto de salvação, você vai ficar preso nisso. Por isso Deus está te chamando, dia após dia, dizendo para você, não falta nos cultos. Eu estou tratando com você. Eu estou te ensinando. Eu sei que não é fácil, para muita gente às vezes vem direto do serviço para a igreja, cansado. Às vezes o dia é estressante, mas a pessoa vem porque ela quer entender a continuidade dessa mensagem, ela quer entender por que ela ainda não se sente salva, não tem a alegria de um salvo. Tem gente que não tem a alegria de cantar para Deus, irmão, de orar. Para muitos ainda é uma obrigação. Ler a Bíblia é um fardo. É um fardo, tem que ler a Bíblia, deixa eu ler a Bíblia, fazer o quê? Que isso? Não. Abrir a Bíblia para nós é Deus falando, é Deus me ensinando. Assim como a gente tem estudado esse livro de Romanos, parece que a mente vai se abrindo, você fala, meu Deus, eu não sabia que era tudo isso. Eu pensei que se eu aceitasse Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, se eu fosse batizado, já estava salvo, para mim estava tranquilo. Eu pensei que era só isso. Mas eu aprendi, eu tenho batido nessa tecla durante esses cultos todos. Se você crer em Jesus e for batizado, será salvo. Não está salvo, será. Isso mostra que você vai passar por um processo. Você precisa entender muita coisa. O ato de você aceitar significa que você reconhece que você precisa de um Salvador. Isso é aceitar Jesus. É você dizer, eu reconheço, eu não consigo me salvar sozinho. Eu reconheço, eu estou perdido. E se Cristo não me salvar, já era. Então eu aceito Ele como meu Salvador. Eu quero que Ele me salve. Porque eu não consigo. Aceitar Jesus é isso. E o batismo é a entrega. Eu vou me entregar para Ele agora. Eu o aceitei como meu Senhor, agora eu vou me entregar a Ele através do batismo nas águas. E aí depois do batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Agora, já que eu já me entreguei para Ele, agora eu quero Ele dentro de mim. Batismo no Espírito Santo. Você consegue entender? E tudo isso vai acontecendo
enquanto você vai compreendendo essas verdades sobre salvação. Tudo isso Deus vai trabalhando na vida da gente. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Jesus, ele veio para acabar com a força do pecado sobre você, para que o pecado não lhe dominasse mais. Por isso que Paulo retrata no capítulo 7 essa luta dele querer fazer o que é certo e não consegue. E por que ele não consegue? Porque o pecado habita ali. O pecado não visitou ele, o pecado já está ali morando com ele. Por isso que por mais que ele queira fazer o que é certo, não consegue. E isso acontece com todos nós. Se tem coisa que tu não consegue fazer, pastor, eu não consigo perdoar, pastor. O pecado está aí. Pastor, eu não consigo parar de mentir, o pecado está aí. Pastor, eu não consigo parar de falar palavrão, o pecado está aí, irmão, habitando com você. Por isso você não consegue. Pastor, eu não consigo parar de prostituir. O pecado está aí habitando contigo. Por isso você não consegue. E quem é que vai me libertar disso? Cristo Jesus. De que forma? Através da obra que ele fez na cruz. E ele não morreu para que eu continuasse no pecado. Ele morreu para que eu fosse livre desse domínio do pecado. Para que quando eu falar eu quero ir para a igreja, eu vou. Algumas pessoas ainda sentem uma resistência muito grande. Pastor, às vezes eu falo, eu vou para a igreja, pastor, mas é tanta coisa para atrapalhar. É tanta coisa, pastor, e eu me atraso, e eu perco a hora, e eu não acordo cedo. Pastor, é guerra. Quando esse corpo do pecado acabar, você não vai ter dificuldade de acordar cedo, de se organizar, e vir cedo para o culto, e buscar Deus desde o início. Você não vai ter dificuldade com isso. Para você vai ser uma alegria. Rapaz, amanhã é domingo, graças a Deus. Graças a Deus. Ontem eu fui dormir, era mais de 1h da manhã. Acordei às 5:50. Fui fazer a oração com o pastor Jaime 6h da manhã, que ele faz a oração das 6 às 6h40. Fui fazer a oração com o pastor Jaime. Aí você pergunta, foi difícil acordar? Não, porque para mim é domingo, é dia de bênção, dia de buscar Deus, dia de permitir o Espírito Santo descer sobre nós, é dia, é o que a gente deseja. É mais ou menos assim. Todo mundo aqui já foi criança um dia. E se você era de viajar, de passear, quando o pai falava para o filho assim, filho, amanhã a gente vai para a praia, ou amanhã a gente vai para um sítio, amanhã a gente vai para um parque, a criança consegue dormir direito, irmão? Irmão, para dormir é uma guerra, ela não quer nem dormir. E o pai, menino, vai dormir. Não, eu não quero dormir, estou sem sono, doido para chegar no outro dia, né? E quando dorme, irmão, acorda primeiro que todo mundo, madruga, não precisa nem despertar celular. Ele é o próprio despertador ambulante. Ele já acorda todo mundo, bora pai, bora, estamos atrasados. Ele, meu filho, pelo amor de Deus, nem o sol saiu ainda, menino, o sol está dormindo, você quer me acordar? Não, bora pai, bora pai. Euforia, alegria. Ele esperava por aquele momento. Por que a gente não sente isso quando é para vir num domingo na igreja? Por que a gente não sente essa alegria de buscar o nosso Deus? É o corpo do pecado que habita em nós, que não deixa você sentir a alegria de buscar o Senhor. No livro de Salmos, eu não vou lembrar exatamente agora, não sei se é o capítulo 119. É o 119, só não lembro exatamente o verso para lhe falar. Mas o salmista ali diz assim: se a tua lei não fosse a minha total alegria, há muito tempo que eu já teria perecido. Se a tua lei não fosse a minha total alegria, há muito tempo eu já teria perecido. Esse salmista descobre uma alegria nas coisas de Deus que às vezes nós não descobrimos ainda, porque estamos presos pelo corpo do pecado. E quando o corpo do pecado está em nós, irmão, ele limita todo o seu acesso às coisas de Deus. Ele limita você. Você está preso. Uma pessoa aprisionada num sistema carcerário, ela tem liberdade para ir no shopping? Dá para poder fazer o almoço de família dia de domingo? Dá? Dá para eles, não, eu quero passear, eu quero ir para a praia. Dá para fazer isso?
ele está limitado no seu acesso. É da cadeia para o pátio, do pátio para dentro da cela, ali na cadeia. Acabou. O pecado prende você desse jeito, irmão. Limita o teu acesso, você não consegue acessar as coisas de Deus. Não tem prazer de cantar, não tem prazer de estar na igreja, não tem prazer de nada. Para tudo é desculpa para não estar na casa do Pai, não porque eu estou cansado. Mas qualquer outra coisa você prioriza, só não prioriza as coisas de Deus. Isso é o corpo do pecado atuando em você. Mas Paulo disse, se nós andarmos em espírito, isso aí vai ser quebrado. Porque Jesus ele veio justamente para quebrar o corpo do pecado. Para que você conseguisse dizer sim para tudo aquilo que é de Deus. Você nasceu para Deus, irmão. Você nasceu para viver para Deus. Como é que a gente não consegue viver para Deus se a gente foi criado para isso? Paulo escreve na carta aos Efésios dizendo que nós fomos idôneos na parte da herança dos santos. A palavra idôneo significa preparados para algo. Deus nos preparou para viver isso, irmão. Para viver essa comunhão com Deus, para cantar para Ele, para se alegrar na presença dEle. Nós fomos criados para isso. O diabo é que deturpou tudo e nós fomos completamente condicionados a viver para o diabo. Para as coisas erradas a gente não tem preguiça. A gente não tem pretexto, não tem nada. A gente vai de cabeça, a gente nem questiona. Mas para as coisas de Deus é uma luta. É uma luta. Rapaz, vamos buscar Deus? Rapaz, eu vou ver se dá. Correria, rapaz, muita coisa, eu não paro. Mas é engraçado que quando a gente fala que não para, se a pessoa adoecer, se acontecer algum episódio, irmão, ela para a vida toda e resolve aquela situação. Se é uma questão de doença, ela para tudo. A correria dela tem que parar. E ela tem que resolver aquela situação. Porque para ela resolver aquela situação, para ele resolver aquela situação é importante. E aí pesa ainda mais porque isso significa que então buscar a Deus não é importante. Se fosse tão importante, eu pararia minha correria e estabeleceria esse tempo aqui para o meu Deus. Essa hora aqui para o meu Senhor. Eu posso estar fazendo o que for, mas isso aqui é importante para mim. Então eu paro tudo e vou fazer. Em nome de Jesus. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Essa guerra da carne, do espírito. De Paulo dizendo que eu quero fazer algo, mas não consigo. Eu até desejo, eu amo a lei de Deus. Eu sei que a lei de Deus é boa, é perfeita. Dentro do meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu não consigo, porque o mal está em mim. O pecado está em mim. Ele habita em mim. Esse é o problema. Mas aí Cristo vem, desfaz tudo isso e aí eu consigo dizer sim para Deus. Vamos orar hoje. E vamos pedir para Deus hoje, para Ele nos restaurar. Vamos pedir para Deus hoje nos salvar. Pede para Deus hoje mudar a sua mentalidade. Pede para Deus hoje te libertar do corpo do pecado. Se tem algo que te prende, pastor, tem coisas que eu não consigo fazer. Não consigo, pastor. O senhor fica falando de jejum, pastor, eu nunca jejuei, pastor. Esse tempo todo que o senhor está aqui, o senhor fala de jejum, eu nunca falei, não, vou jejuar. Nunca, pastor. Eu sei que eu preciso. Eu nunca fiz. O senhor fala sempre de ler a Bíblia, pastor, para me ler a Bíblia é guerra. Você não está vendo que você está tendo uma dificuldade e é por causa do pecado que está aí, que habita contigo? Não, pastor, não tenho pecado não, porque na nossa cabeça o pecado é adultério, é prostituição, né? É matar alguém. A gente acha que o pecado é só isso, mas o pecado é a desobediência à palavra de Deus. A palavra pecado do hebraico significa errar o alvo. Meu alvo é Cristo, eu estou errando Cristo. Então eu estou pecando. Eu estou pecando bem aí. Então hoje, ore a Deus e fale para Deus, Deus, eu tenho dificuldade disso. Mas se a tua palavra diz que o Senhor veio para quebrar a força desse pecado sobre a minha vida, para que eu pudesse fazer essas coisas que eu não estou conseguindo, então me ajuda bem aqui. Se o Senhor pode me libertar, me liberte, me ajude. E Ele vai te ajudar. Amém? Se coloque de pé.
Curva a sua cabeça, feche teus olhos. O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo está aqui. Nos ajuda, Espírito Santo. Existem pessoas que hoje, ao ouvir essa mensagem, puderam compreender. Elas entenderam por que elas não conseguem fazer o que é certo. É porque o pecado habita ali. E pecado não é só adultério, não é só matar, roubar. Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. E essa pessoa, ao ouvir isso hoje, ela entendeu: meu Deus, agora eu entendo porque tem coisa que eu não consigo fazer. É por isso que eu não consigo fugir da aparência do mal, não consigo fugir do mal. No meu coração eu sou uma pessoa sincera, eu digo para Deus: eu quero andar contigo. Mas ao mesmo tempo eu digo: eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, meu Deus. Tem alguma coisa me travando, me limitando. Eu não consigo ter acesso ao Senhor. Me sinto como um prisioneiro dentro de uma cela, com a sua movimentação limitada. Mas o Senhor pode libertar essas pessoas hoje. Se o Senhor está liberando esta palavra aqui hoje, o Senhor vai libertar pessoas hoje aqui. Pessoas, meu Pai, que abrirão o coração, pessoas que dirão ao Senhor: Deus, me salva. Desfaz o corpo do pecado sobre a minha vida. Arranca de mim isso que tem me prendido. Eu quero viver na lei do meu Senhor. Eu quero viver na presença do meu Deus. Tem gente orando aqui hoje dizendo: eu quero viver para Deus. Eu quero seguir os caminhos de Deus. Eu posso ser uma pessoa que não tenha tanta capacidade, mas unida ao meu Deus eu consigo sim. À medida que Ele vai me dando entendimento e a minha mente vai sendo transformada, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Ah, Jesus, venha sobre o teu povo. Vem sobre a tua igreja. Tem gente pedindo: me ajuda, me ajuda, me ajuda a dizer sim para as coisas do Senhor. Me ajuda a me render a Ti por completo. A cada dia que passa eu percebo o quanto eu preciso de um Salvador, o quanto eu preciso de Jesus. Aleluia.